Senhor, nesta manhã nós mais uma vez queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, queremos entender os Teus propósitos. Por isso, Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos conduzir, nos iluminar, nos dar, ó Deus, corações abertos para Ti, corações que entendem, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se vocês se lembram, né, a gente estava sempre com os 5 pontos, né, que eram as situações em que Deus estava ensinando Ezequias a confiar. Nós estamos no último ponto. Nós vimos como Deus colocou a situação com o Egito, depois aquela situação em que ele tentou aplacar a ira da Síria, depois as situações de aumentar a segurança, depois a doença, e finalmente nós estamos agora no último ponto, em que foi a questão dos embaixadores de Babilônia. Então eu queria que vocês abrissem em 2 Crônicas, onde nós paramos da última vez, porque essa história dos embaixadores, tanto da doença como dos embaixadores, a gente já viu em 2 Reis e Isaías, que é mais completo, mas aqui em 2 Crônicas tem uma explicação. Então, só relendo aqui, 2 Crônicas 32, versículo 24, fala naqueles dias, isso a gente tem entendido que naqueles dias não está situando esse acontecimento, né, como a gente tem falado na sequência bíblica, vem depois da invasão da Síria, da grande vitória, mas naqueles dias significa que essa doença aconteceu mais ou menos na mesma época. Naqueles dias adoeceu Ezequias e esteve à morte, orou ao Senhor, o qual lhe respondeu, lhe deu um sinal. Aí, versículo 25, mas Ezequias não correspondeu, quer dizer, depois da doença, da cura, daquele sinal espetacular, Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou, e pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, por isso a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então, esse versículo e essa explicação não estão nem em 2 Reis e nem em Isaías. E o que aconteceu depois da doença e que Ezequias teve o coração, se exaltou? O que a gente entende é que foi essa questão dos mensageiros que Babilônia enviou. Então vamos pular aqui para versículo 31, que aqui também ele vai falar sobre isso. Versículo 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio. Qual prodígio? Acerca do prodígio que se fizera naquela terra. 2 coisas sobrenaturais aconteceram. Ezequias foi curado, e até em outro lugar, né, nos outros relatos paralelos, fala que o rei de Babilônia ficou sabendo que Ezequias esteve à morte e depois foi curado. Então tinha a ver com a cura dele. Mas qual que foi o grande prodígio? Foi aquela questão do sol, né, que voltou vários degraus. Então, vários graus. Ou degraus, se a sombra estava na escada, como é uma possibilidade, era degraus mesmo, né? Então, naquele negócio dos embaixadores, eu estou em 2 Crônicas 32, 31. 32, 31. No negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizera naquela terra. Então houve um grande prodígio, uma coisa fantástica.
Deus o desamparou. Desamparou quem? Ezequias. Deus o desamparou para testá-lo. Gente, esse versículo é muito profundo, mexe muito, e nós vamos tentar mexer um pouco com esse tema hoje, né? Mas já avisando de antemão que é um assunto profundo, é um mistério, é uma coisa que nós não vamos ter condições de entender plenamente, mas está aqui para a gente buscar, está aqui para a gente perguntar. Então, Deus o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que estava no seu coração. Ok? Então, nós estamos nesse ponto. Na aula passada, a gente já falou sobre essa questão, né, sobre essa história, né? O que aconteceu com Ezequias. Nós vimos que Ezequias, né, eu apaguei aqui, né, mas se você está com aquela listinha das 5 coisas, só lembrando, né, que a primeira, Ezequias são cinco situações que Ezequias passou para aprender a confiar em Deus. Na primeira, passou. Na segunda, não passou, mas aprendeu, valeu. Na terceira, passou, mas ainda tem uma reprovação de Isaías sobre o povo. Na quarta, passou. Na doença de Ezequias, a quarta, na doença de Ezequias, ele confiou em Deus, ele buscou a Deus, Deus curou, então ele aprendeu a confiar. Mas nessa quinta que nós estamos vendo agora, que foi a questão dos embaixadores de Babilônia, que vieram assim, eles não vieram fazer uma proposta, pelo menos não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. Eles não vieram para dizer, vamos fazer uma aliança, vamos nos unir contra a Síria. Todos os historiadores, os comentaristas que eu já vi, acham que, claro, Babilônia, o rei de Babilônia não era um amigão de Ezequias, ele não era uma pessoa assim que sempre estava junto. Primeira vez que a gente ouve falar alguma coisa do rei de Babilônia em relação a Ezequias. Então, ele não era uma pessoa que já tinha, pelo menos que a gente saiba. Então, por que o rei de Babilônia de repente ficou tão amigo e quis saber, poxa, você estava doente e sarou e tal? Porque ele tinha interesse realmente em fazer aliança contra a Síria. E outra coisa, Babilônia, por mais que ainda não estivesse por cima, Babilônia estava por baixo, quem estava por cima nessa época era a Síria, mas Babilônia, Egito eram potências. Ezequias representava Israel e um pedacinho de Israel, porque as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro. Então, Israel, que já era um país, hoje você olha no mapa, já viram isso? Assim, pegar um globo terrestre e procure Israel num globo. Dependendo do tamanho do globo, você não consegue achar Israel, porque é tão pequeno, né, assim, dentro da comparação com outros países, que às vezes não tem nem espaço para escrever Israel lá dentro do mapa, né? Então, mas Ezequias não é nem Israel, Ezequias é Judá, um pedacinho de Israel, menos da metade. Então, ele receber os embaixadores de Babilônia, querendo saber como é que ele está, como falamos domingo passado, isso foi uma grande prova para ele, e a gente sempre tem comentado, é muito difícil confiar em Deus quando você tem uma doença incurável, quando você tem uma situação que você não consegue resolver, é difícil confiar em Deus, mas pelo menos se não tem recurso humano, aonde você vai recorrer? Sua tendência é, Deus, me socorre, por favor, eu preciso de ajuda, né? Venha ao meu auxílio. A gente tem uma tendência de confiar, pelo menos de buscar, de querer confiar em Deus. Agora, quando tudo vai bem, Ezequias tinha ficado doente, tinha sido curado sobrenaturalmente, Deus mostrou tanto o amor e a afeição e a graça em relação a Ezequias, que Deus deu, segundo um dos relatos fala que Ezequias pediu, no outro relato fala que Deus falou, qual o sinal que você quer? Então, de qualquer forma, qualquer uma das duas versões,
Deus foi muito gracioso com Ezequias e deu esse sinal sobrenatural. Então, como é que Ezequias está agora? Como é que ele está agora? Ele está por cima. Deus gosta de mim, Deus me curou. Olha só, Deus foi tão poderoso em meu favor que fez o sol voltar atrás, né? Não é o sol que anda, né? Mas pelo menos na nossa visibilidade, né? O sol voltou. É uma coisa muito sobrenatural. E agora, olha só, os caras importantes de Babilônia vieram me visitar. E aí, eu estou falando tudo isso porque, não sei se você lê dessa forma, mas eu leio assim: Ezequias mostrou aos emissários todas as riquezas dele, mostrou os tesouros, mostrou tudo que tinha no reino, e Isaías veio com uma mensagem dura de Deus. O que eles viram? Viram tudo. Ah, é? Viram tudo? Então eles vão levar tudo para a Babilônia um dia. Então foi um juízo duro. Eu acho, poxa, Deus foi muito duro com Ezequias. Ele só estava mostrando, os caras vieram para me visitar, assim, não parece ser uma coisa tão ruim, mas a questão foi, primeiro, ele se exaltou. Nós acabamos de ler que Ezequias, volto para o versículo 25, Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito. Quando Deus abençoa, o que você faz? Qual a sua reação? O que Deus está esperando? Que você se torne orgulhoso, que você acha que você é o cara, que Deus gosta de você, que todo mundo pode vir e eu vou explicar como é que faz para conhecer a Deus, porque eu conheço Deus e eu posso falar com todo mundo. O que Deus espera de você? Deus espera de você exatamente o que o próprio Ezequias falou na oração, registrada em Isaías 38. Deus, eu vou andar humildemente todos os meus dias, porque eu recebi um benefício, eu ia morrer e o Senhor me trouxe de volta. É isso que Deus esperava, ok? Então, já falamos sobre isso, estou só dando um contexto. Eu quero então voltar para o versículo 31, nós vamos ficar um pouco nesse texto aqui, assim, nós vamos para outros textos, mas eu quero que vocês entendam o que nós estamos perguntando. Nesse texto, lembra, assim, um princípio que eu estou querendo passar para vocês. Vocês leem uma história na Bíblia, aí você tira uma conclusão. Ezequias, eu vou dar o exemplo aqui bem pertinho. Ezequias ficou doente, Isaías falou assim: você vai morrer, lembra disso? Você vai morrer. Aí Ezequias orou e pediu, Deus, né? Ele chorou, Deus, traduzindo, eu não mereço isso, eu não mereço isso, Deus, eu fui muito fiel. E Deus deu para ele mais 15 anos. Então, essa história, tem gente que interpreta assim: Ezequias não deveria ter pedido a cura. Se Deus falou com ele, através do profeta, você vai morrer, ele devia ter feito, seja feita a tua vontade, e ter partido. Eu estou dizendo assim, tem gente que fala isso. O meu princípio, estou querendo passar para vocês, é o seguinte: quando a Bíblia não interpreta a história, nós podemos pensar, não é proibido pensar, nós podemos pensar, nós podemos buscar em outros textos, nós podemos tirar conclusões, mas sempre fale, eu acho, me parece, porque você não tem autoridade bíblica para dizer Ezequias não deveria ter pedido a cura. Eu sou da opinião que Deus respondeu prontamente. Não é aquela história de Balaão que Deus falou, não vá, e Balaão falou assim, deixa eu ir. Aí no fim Deus falou assim, vá, vai ser para o seu mal, mas vá. Né? Não é essa história aqui com Ezequias, ok? Agora, essa história aqui dos embaixadores tem uma interpretação bíblica. Estão percebendo a diferença? Então, eu posso pegar uma ideia sobre, né, os 15 anos que Ezequias ganhou mais, e parece que algumas coisas não foram muito positivas, mas eu não tenho autoridade bíblica para dizer Ezequias não deveria ter pedido a cura. Tanto é que ele pediu uma vez e Deus respondeu prontamente. Então eu penso que Deus queria curar. Agora, nessa história, nós temos uma explicação.
Essa história dos embaixadores diz na Bíblia, olha, nós estamos lendo, Deus o desamparou. Claro, Deus não estava desamparado, é mais ou menos na história de Jesus, que foi assim, Deus meu na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Claro que Deus não abandonou o filho dele, mas naquele momento Jesus se sentiu desamparado. E aqui está dizendo que Ezequias foi desamparado. Em que sentido? Deus retirou a graça, Deus retirou aquela presença que teria feito Ezequias, ele teria assim, por causa da presença de Deus, ele não teria feito o que ele fez. Mas Deus falou assim, não, eu vou retirar essa proteção especial, essa graça especial, eu vou retirar. Não é que eu estou abandonando o meu servo, mas eu estou fazendo com que ele passe por uma prova, ok? Então nós vamos falar sobre isso, prova. Claro que esse tempinho nosso não dá para explorar em profundidade, porque é um grande assunto na Bíblia. Vamos fazer em duas perguntas, duas partes. Deus prova, gente? Deus prova? Que sentido que Deus prova? E a segunda pergunta é, se Deus prova, por que Ele prova? E só vou falar sobre esse diagraminha que eu coloquei aqui. Esses dias a gente viu, assim, não sei se quantos aqui recebem o informativo do Asher, né, do judeu messiânico, né, Asher Treiter. Ele tem um informativo, né, toda semana. Se você não recebe, só passar o e-mail que a gente coloca na lista. E nesses informativos, ele, de vez em quando, ele coloca assim, quase todos, ele coloca assim, tem um textinho, né, tal, 2 textinhos, e depois ele coloca vários vídeos, né, 1 ou 2 ou 3, ele coloca. E por um tempo, né, acho que até foi o Walter que falou assim, só para dar água na boca, porque os vídeos é tudo em inglês e a gente não entende nada. Olha, isso está mudando. Eles conseguiram alguns voluntários e a maioria dos vídeos que ele está postando agora tem legenda em português, ok? Então, esses dias, eu com a Maristela, a gente estava vendo a maioria tem vídeos mais longos, mas tem vários vídeos que são 3 minutos, 5 minutos, é coisa bem curtinha. E tem um vídeo que foi a inspiração desse diagrama aqui. Não tinha o diagrama, eu traduzi o vídeo num diagrama, tá? Mas assim, ele deu esses 5 aspectos da aprovação de Deus. Então, só queria comentar, o vídeo chama assim, Deus nos prova. Deus nos prova, é uma pergunta, né? Então, vamos para a oração de Jesus em Mateus 6, o Pai Nosso, e essa que é a nosso ponto de partida, e daí nós vamos rapidamente passar por alguns textos e procurar entender. Existem textos que parecem ser contraditórios, então nós precisamos entender isso, que alguns textos parecem que indicam, não, Deus realmente nos prova, e tem um texto muito claro em Tiago que fala que Deus não nos prova, então a gente precisa entender essa questão. Mas primeiro no Pai Nosso, do jeito que é traduzido, quase todas as versões em português, você não vai entender essa contradição, mas vamos lá. Mateus 6, versículo 9, eu só vou falar sobre a parte, não precisamos ler todo o Pai Nosso, vamos direto para o versículo 13, Mateus 6, 13. Então ele fala sobre, vem o teu reino, pão nosso de cada dia, perdoa, e aí no versículo 13, bem no final da oração, ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vocês já devem ter ouvido alguém explicar que esse mal, a palavra em grego dá para entender que é o mal como uma coisa abstrata, mas essa palavra, provavelmente a tradução mais correta seria maligno, o mal como uma pessoa, e quem que é a pessoa? É o diabo. Então, quando ele está falando assim, mas livra-nos do mal, ele não está falando sobre uma coisa abstrata, ele está falando assim, livra-nos daquele maligno que quer aproveitar, ok? Mas a questão que eu queria que vocês vissem é a seguinte, eu olhei várias traduções em português,
as que eu vi, NVI, atualizada, algumas outras mais novas, todos falam assim: não nos deixes cair em tentação. Alguns falam entrar em tentação. Mas a palavra, eu não fiz um estudo profundo assim, mas eu sei que já ouvi isso várias vezes, assim, que em inglês a tradução é mais, vamos dizer assim, parece que indica, e essa assim é a corrigida. Hoje pouca gente lê a tradução corrigida, mas a tradução corrigida, Almeida corrigida, fala assim: não nos induzas. Olha que, acho que os tradutores depois não gostaram dessa palavra, porque Jesus está ensinando a orar para que Deus não nos induza a cair. Não, Jesus nunca falaria isso. Mas a palavra em inglês, e que parece que tem bastante sentido, né, na tradução original, é não nos conduzas. É um pouco diferente de induzir, né? Não nos conduzas à tentação. Ok? Então, se você entende que a oração diz isso, primeiro você está aprendendo a orar: Deus, por favor, não me leve a, não é só a cair, não me leve para a tentação. É isso que ele está falando. Mas, então eu estou orando para que Deus não faça, mas se eu estou orando para que Deus não me leve à tentação, é porque é possível que Deus leve à tentação, tá? Então, só vamos ler em Tiago para vocês entenderem o lado contrário, porque todos os outros textos vão falar mais no sentido, nós vamos ver vários exemplos, alguns eu vou só citar, mas em Tiago capítulo 1, ele tem uma afirmação bem forte aqui, que diz o seguinte, Tiago 1,13: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Então, como eu falei assim, isso você vai encontrar muitos outros textos que vão mostrar, eu vou ler alguns para vocês, mas eu só vou lembrar vocês de Mateus 4,1, que já é um texto bem claro. A palavra no original é um pouco diferente, mas o sentido é esse mesmo. Mateus 4,1 diz o seguinte, então nós precisamos pelo menos, né, como eu falei assim, eu não estou dizendo que eu tenho toda a solução, mas nós temos uma aparente contradição que nós precisamos entender. Aqui diz: ninguém, quando é tentado, diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele também não tenta ninguém, ok? Agora, Mateus 4,1, alguém sabe o que está escrito em Mateus 4,1? Mateus 4,1 é logo depois do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele, e o que aconteceu depois do batismo? O que foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado? Foi para o deserto. Mas quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E o que ele foi fazer no deserto? Ser tentado. Então, nós estamos com um problema, concorda comigo? Nós estamos com um problema. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Então, nós precisamos explorar um pouco mais isso aqui. Como eu disse, assim, a gente não tem tempo para fazer uma coisa mais profunda, mas vamos para Deuteronômio 8, que eu acho que é um dos textos no Velho Testamento que vai nos mostrar esse outro lado, de que Deus realmente tem um plano para trabalhar conosco. Deuteronômio 8, versículo 1. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Eu sempre enfatizo isso, quando você lê a Bíblia,
você precisa ter o costume de ler a Bíblia de capa a capa para poder entender a Bíblia toda. Depois que você entende a Bíblia toda, você continua lendo a Bíblia de capa a capa, mas você pode, depois que você entende o contexto e sabe a linha histórica da Bíblia, você consegue pegar um texto solto. Vamos olhar aqui em Deuteronômio 8, o que está acontecendo aqui? É muito importante você ter essa noção. Esse texto aqui está falando sobre o quê? O povo de Israel já passaram 40 anos no deserto, e eles estão quase entrando na terra prometida. Esse é o livro todinho de Deuteronômio, é um discurso de Moisés. Deus falou com Moisés: você não vai entrar, porque você fez uma coisa errada, né, naquela prova, era uma prova também, né? Você não me honrou, então você não vai entrar. Então Moisés está tomando cuidado. Moisés não tem aquela atitude assim: bom, eu não vou entrar, então também o Senhor se vire com esse povo. Não, ele ficou assim: eu vou cuidar desse povo, vou fazer tudo, eu não vou entrar. Igual Deus falou com Davi também: você não vai fazer a casa, né, a casa para Deus. Davi podia ter falado assim: bom, então eu não vou fazer. Não, Davi fez tudo Davi só faltou construir. Que ele juntou todos os materiais, ele pegou a planta, ele se preocupou, preparou as pessoas, preparou o filho. Então essa é a ideia. Aqui em Deuteronômio, Moisés está preparando o povo para entrar. Então vocês vão ter muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás. Então Moisés já está prevendo: o povo vai entrar na terra, eles vão sair dessa situação de deserto, e eles vão passar a viver uma vida mais tranquila. Eles não vão ter que buscar maná, eles não vão ter que se preocupar se tem água ou não tem água. Então eles vão ter uma vida mais tranquila. Mas lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual quem levou o povo de Israel no deserto. A gente pensa muito assim: Deus cuidou do povo de Deus no deserto. Mas primeiro vamos perguntar: quem levou o povo a andar e ficar muito tempo no deserto? Claro, eles ficaram 40 anos por causa do pecado, de não ter confiado em Deus. Mas quem levou o povo a fazer esse trajeto no deserto? Vocês sabiam que daria para sair do Egito e entrar na terra prometida sem passar pelo deserto? Sabia? Tem um caminho, geograficamente falando, rápido e sem, talvez tivesse uma parte de deserto, mas tinha um trajeto muito rápido. Se tivesse algum deserto seria pouco tempo, mas Deus fez, ele guiou com a nuvem, ele guiou pessoalmente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, estava na nuvem guiando o povo para ir no lugar que não tinha água. Você fala assim: Deus proveu água, sim, mas quem levou o povo para um lugar que não tinha água? Se Deus tivesse levado o povo para um outro caminho, eles não teriam tido falta de água, não teriam que murmurar, não teriam que chorar, e seria muito mais tranquilo. Então lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar. Nossa, Deus quer me humilhar? Feio falar isso, né? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E fica pior ainda, versículo 3: ele te afligiu, te deixou ter fome. Que pai que é esse que deixa o filho passar fome? Te deixou ter fome. Depois te sustentou com o maná que não conhecias, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Versículo 5: reconhece, portanto, em teu coração
que como um homem corrige ou disciplina seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Pulando um pouquinho para frente, versículo 11, guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus. Então, gente, agora eu vou continuar lendo aqui, mas faça um paralelo com Ezequias. Ezequias tinha passado por uma situação de doença, não vamos nem falar das outras situações anteriores. Ezequias tinha passado por uma situação de doença fatal, não era uma doença qualquer. Não é que ele estava com dor de estômago que ia passar e daí... Não, ele ia morrer. E ele foi curado. Então ele passou por uma prova. Ele passou por uma situação. Essa coisa assim, mas Deus que manda a enfermidade? É Deus que coloca a enfermidade? Não. Aí que nós precisamos de Tiago. Tiago fala que se você está numa tentação, não falando de enfermidade, né, Tiago, mas falando de situação de tentação, de pecado, nunca fale que Deus está te tentando para fazer você cair. Deus não tenta, Deus não tem intenção de fazer você cair. Então aqui a gente vai ter, assim, essa parte do diagrama aqui é muito simples. Então, existe provação, tentação, né? Prova, teste, tentação, né? Então, essa prova que todos nós passamos, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele não estava dizendo, ore para que você nunca seja provado. Ele estava orando, sim, peça a Deus, seu Pai, para que você não entre, para que Ele não te conduza a uma tentação onde o inimigo vai te vencer, porque as duas partes da oração vão juntas. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Então, nós seremos tentados. O próprio Jesus falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele já entendeu a resposta. Tá certo, Pai, não tem como passar. Então, me ajuda a passar com esse cálice. Então, claro, nossa oração é, Deus, o Senhor é Pai, o Senhor não vai dar uma prova de vestibular para uma criança de 2 anos. Então, Pai, não me conduzas. Assim, a mesma coisa que fala assim, Pai, supra meu pão de cada dia. Por que você está pedindo isso? Claro que Deus vai suprir. Mas é a nossa oração, nós estamos pedindo a Deus para suprir. Deus quer levar você para uma tentação que você não é capaz de suportar? Claro que Deus não quer, mas eu estou pedindo isso, é óbvio, mas estou pedindo. Ok? Deu para entender? Então, eu peço a Deus para que eu não entre numa tentação que eu não sou capaz de suportar. Aí vai ter mais um texto interessante em 1 Coríntios 10, para a gente falar sobre isso. Mas eu só queria mostrar aqui que a mesma tentação, a mesma provação, tem duas pessoas, né? Eu posso falar forças, mas eu não quero falar de Deus como força, né? Então, assim, mas Deus tem uma força, Ele é uma pessoa, mas existem duas coisas acontecendo em todas as provações. Todas as provações, Deus está querendo fazer o quê? Fazer você subir. Nós vamos ver a escada aqui agora mesmo. Todas as tentações, todas as provações, todas as situações adversas, não tem nada que, Tiago fala, não é Deus que causou, a história de Jó mostra isso, né? Não foi Deus que causou, foi Satanás que causou. Mas Deus permitiu. Por que Ele permitiu? Ele tinha algo a fazer na vida de Jó. Então, todas as tentações, todas as provações, Deus tem um objetivo positivo. Ele está querendo nos elevar, levantar, né? Ele quer que a gente suba. Tem uma escada aqui que vai terminar em glória a Deus. Então, isso que Deus está querendo. Agora, a mesma situação, a mesma prova, tem um outro sujeito que está querendo fazer outra coisa. Por isso a gente confunde, mas espera aí, isso aqui é Deus ou é Satanás? Não, a situação tem Deus querendo fazer uma coisa e tem Satanás querendo fazer outra coisa, entendeu? Então assim, é simples, mas é complicado, né? Porque na hora que a gente está passando,
a gente não acha que é simples. Assim, mas Deus, como é que é? É o Senhor, eu repreendo o diabo, eu me sujeito à tua soberania, o que eu faço? Né? Então, entender, olha, repreende o diabo para que ele não aproveite dessa situação na sua vida. Aí vem o Pai Nosso, livra-nos, liberta-nos do maligno, porque em todas as situações Ele está andando ao nosso derredor, querendo nos pegar, querendo aproveitar a mesma situação, ok? Então vamos lembrar que Ezequias passou por uma prova, ele estava doente, ele foi curado, ele está na crista da onda, né? A onda sobe e desce, né? Sobe e desce, né? Então, quem anda assim, quem surfa nas ondas, sabe assim, né? A parte gostosa é você descer e subir, descer e subir. A parte na vida espiritual, a parte de descer não é gostosa, né? Mas acontece, né? Nós precisamos estar preparados para as duas coisas. Então, Ezequias já tinha passado pela parte baixa da onda, e ele está na parte de cima, e eu torno a falar, na parte de baixo é angustiante, é difícil confiar que Deus realmente vai te libertar, mas pelo menos os seus olhos estão em Deus, e você está muito humilde. Eu não conheço, quer dizer, claro, tem essa possibilidade de ser orgulhoso mesmo lá embaixo, né? Tem possibilidade, mas é mais ou menos como a primeira reação de Naamã, quando Eliseu falou assim, olha, eu nem vou te atender, você é um cara importante, mas eu nem vou te atender, mandou o servo, o empregado falar, vá se lavar no Rio Jordão. Lembra a reação? Naamã estava precisando, ele estava lá embaixo, ele estava doente, ele precisava. A primeira reação dele foi orgulho. Para que eu vou fazer isso? Para que o profeta não foi me atender? Vou embora. Aí os servos dele falam assim, meu senhor, vai te fazer algum mal? Vá, faça o que ele mandou, né? Humilha-se. Então lá embaixo a gente geralmente está mais humilde, só que depois que Deus curou e se manifestou o poder, Ezequias estava lá em cima. Então olha qual que é o perigo aqui, Deuteronômio 8:11, guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, você passou fome, né? Passou fome, buscou a Deus, Deus supriu, você come, enche, está bem, e o que acontece? Gente, é uma lei ou não é? Vocês já notaram que isso acontece com você? Não estou falando de outros. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Para depois de teres comido, estares farto, de teres edificado boas casas, habitado nelas, depois de se multiplicarem as tuas vacas, tuas ovelhas, eram riquezas, né? Suas posses, aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida, sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar. Está vendo? A humilhação de Deus não é para humilhar como o inimigo quer fazer. Deu para entender a diferença? Ele deu todas essas coisas boas para te humilhar. Deus dá coisas boas. Você não se sente, quando Deus faz uma coisa, assim, pelo menos no início, né? Depois que antes da gente ficar orgulhoso, né? Quando Deus vem e responde, ou Deus nos dá algo, Deus já deu alguma coisa para você que você nem pediu? Claro que sim, eu espero que você note quando Deus dá. Deus dá muitas coisas para nós que a gente não pede. Ou se você pediu uma coisa grande e Deus fez, não tem um senso de humilhação, assim, puxa, quem sou eu? Mais ou menos como Davi, quando
Natã foi falar com ele, então Deus vai fazer uma aliança eterna com você, com seus descendentes, para sempre no trono. Davi foi diante de Deus e falou assim: quem sou eu? Como que o Senhor foi falar tanta coisa comigo? É um senso de humilhação. Então, a humilhação, uma palavra que a gente conhece melhor é quebrantamento. Quebrantamento, que é eu não me sinto digno. Deus fez isso para mim por recede, por misericórdia, por graça divina. Deus derramou algo sobre minha vida que eu não merecia. Talvez eu não pedi, talvez eu pedi, mas eu jamais poderia merecer tal coisa. Então ele fala, ele fez tudo isso para te humilhar e provar. E o que fala aí? No fim do versículo? E afinal te fazer o bem. Esse é o diagrama ali. Tudo que Deus faz, e nós temos um livro que fala sobre isso. Quem não conhece ainda é Patrola de Deus. E o primeiro capítulo fala isso. Deus quer te fazer o bem. Por que tem que falar isso? Porque Deus nos faz passar por provas. E no meio daquela prova parece que Deus não está querendo o bem. Parece que Deus quer acabar com a gente. Por que Deus desamparou Ezequias? Voltando, vamos sempre lembrar do nosso tema. Ezequias tinha sido curado, estava no alto da onda, e Deus o abandonou, porque Deus queria saber o que realmente estava no coração de Ezequias, e não é assim uma coisa, Deus, o Senhor sabe o que está dentro do meu coração, eu precisava saber? Sim, você precisa saber, eu preciso saber o que está no meu coração, porque eu preciso depender de Deus, eu preciso de um relacionamento de quebrantamento, eu preciso manter aquela oração de Ezequias, que quando ele estava doente, e logo que foi curado, ele orou dizendo, Deus, eu vou andar humildemente pelo restante dos meus dias, vou me lembrar desse momento de amargura, que eu pensei que eu ia morrer, e o Senhor me resgatou da morte, eu vou me lembrar disso, só que ele não lembrou, e foi muito rápido. Gente, nós precisamos entender essa história de Ezequias, é para nos mostrar, Ezequias é um homem exemplar, Ezequias não é um homem que a gente olha e fala assim, também, né, esse cara nunca confiou em Deus, esse cara nunca fez o que, não, ele foi um homem exemplar. Muita gente considera, como já falei, muita gente considera que depois de Davi, na história dos reis, né, na história dos reis, que depois de Davi, Ezequias seria o próximo. Josias está bem ali, lado a lado, tem Josafá, mas, outra vez, assim, nós não temos autoridade bíblica para falar isso é um pensamento, né? Mas ele foi um dos reis fiéis a Deus, mas ele, tão rápido, ele saiu da morte, da quase morte, e logo em seguida o coração se exaltou, e ele não retribuiu, dizem Crônicas, não retribuiu o bem que Deus lhe deu. Só que depois, Crônicas também conta que logo em seguida ele se humilhou de novo, ainda bem, né? Ele se humilhou de novo e entendeu a lição que Deus queria mostrar. Então, deixa eu falar sobre a escada. Depois a gente pode falar mais coisas, mas essa escada aqui é para mostrar que tem vários, não é uma coisa, também não tem um texto bíblico que fala que tem 5 degraus nessa escada, né? Esse aqui eu estou pegando, né, assim, do Asher, mas é algo que eu acho que faz bastante sentido, e assim, a coisa, assim, muitas vezes a gente separa isso didaticamente, mas às vezes numa mesma provação tem mais de um desses elementos, às vezes eles se misturam, tá? Nem sempre é tão separado, mas vamos falar, vocês querem de cima para baixo ou de baixo para cima? Quando Deus, a escada é para mostrar o seguinte, quando nós estamos sendo qualquer uma dessas provações, ok? Qualquer situação de provação, ela pode se encaixar em um desses degraus.
do ponto de vista de Deus. Deus sempre quer nos levar para cima. E se eu estou no último degrau, Ele quer que eu suba para o próximo, para o próximo, para o próximo. Ok? Satanás só tem um objetivo, que é de puxar a gente para baixo. Então, Satanás, a gente não precisa falar sobre ele, nem sobre a motivação dele, é sempre igual. Agora, Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida, e aí vai depender muito da situação em que nós estamos. Eu posso estar em um desses degraus. Muito difícil eu estar no último em cima, mas Deus quer nos levar para lá. E eu espero que eu e você não estejamos nesse último de baixo. Por quê? Pelo menos assim, de acordo com a explicação, né, nesse videozinho, depois eu estava pensando, assim, às vezes até nisso é difícil. Eu vou tentar, se der tempo, né, eu vou tentar mostrar alguns exemplos. Mas primeiro deixa eu só explicar os degraus. Esse último aqui embaixo, que está escrito castigo, é quando o objetivo de Deus é realmente juízo. Eu coloquei castigo, mas você pode colocar juízo também. Existe um ponto em que a situação que está diante de nós não vai fazer bem para nós, realmente vai. Quando eu falo castigo, a Bíblia fala muito sobre disciplina, então mesmo a disciplina tem um objetivo bom, mas essa ideia de disciplina para um objetivo bom é mais esse de arrependimento, ok? Então qual o exemplo para vocês poderem visualizar? Pelo menos o exemplo que o Asher deu. Ele falou de Faraó no tempo de Moisés. Deus mandou ele soltar o povo de Israel para que eles fossem para a terra prometida, e Faraó não quis. Então aí vieram 10 pragas, não é isso? 10 pragas. Durante essas 10 pragas, teoricamente, assim, a ideia realmente de Deus sempre seria, se Faraó consentisse, não precisava ter chegado ao último ponto, concordam? Se Faraó tivesse primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, cada uma estava trazendo mais juízos, mais prejuízos, né? Às vezes até alguma morte, não fala muito de morte, né, durante as pragas, só a última, né, que o primogênito morreu, mas a ideia é que durante essas 10 pragas, Faraó poderia ter se submetido a Deus, e a gente vê Faraó se endurecendo. Quem é esse Deus? Eu não vou. E aí ele até assim como uma criança que você ameaça, fala assim, se você fizer isso de novo, você vai de castigo. Aí a criança assim, tem um pouquinho de medo, não muito, mas tem um pouquinho, né? E para. Aí você vira a costa e já começa de novo. Faraó era assim, não lembra disso? Que ele fala assim, tá bom, vou deixar o povo ir. Aí ele fala assim, mas ore para Deus tirar os piolhos, as pragas, os gafanhotos, sei lá, qual que era, né, cada uma das situações. Quando Deus tirava, Faraó dizia assim, não vou deixar mais, não vou deixar mais. Aí chega a última situação que nós queremos representar aqui, é quando o povo já tinha saído, já tinha acontecido a 10ª praga, que foi muito séria, né, a morte dos primogênitos, e eles chegaram diante do Mar Vermelho, e Faraó foi atrás. Olha, mesmo depois de perder o filho dele, ele ainda endureceu o coração e foi atrás. Aí essa situação que Faraó enfrentou não era mais benéfica para Faraó. Deu para entender? Por quê? O que aconteceu no Mar Vermelho? Quando ele perseguiu o povo dentro do Mar Vermelho, Deus permitiu, Deus mandou o mar encobrir. Então, é só para entender assim que o estágio pior, quando Deus dá várias chances, né, tem um outro exemplo que é assim, Deus nos protege muitas vezes, né? Acho que todo mundo já falou isso, acho que a gente tem consciência que você não sabe de quantas vezes
que você poderia ter tido um acidente no trânsito, por exemplo, e Deus te protegeu, não é verdade? Tem coisas que você faz, foi por pouco, aí você entende que Deus... Mas tem muitas situações que você nem percebe, nem sabe. Nem sabe que tinha um motorista bêbado, nem sabe que alguma coisa podia ter acontecido com você. Mas tem uma situação em que você pode ser imprudente. Você pode... A gente fala assim sobre beber e dirigir, né? Ah, mas crente não faz isso. Bom, vamos fazer de conta que não faz, né? Vamos falar então sobre celular. Se você não acredita que crente bebe e dirige, então vamos falar sobre celular. Que eles falam que olhar no celular, eu não sei, eu não lembro mais a comparação, mas eu lembro que alguém falou que olhar no celular dirigindo parece que é pior do que... Assim, eu já fiz umas comparações assim que ele equivale ou é pior do que você está embriagado, ok? Então, muitas vezes Deus pode te dar um susto. Não é isso que a disciplina do pai sobre o filho, assim, vou dar um susto. E o castigo é para isso, né? Então, às vezes você vai fazer alguma coisa imprudente e Deus vai permitir que o carro seja batido, que tenha algum acidente, ou que seja quase... Uau, né? Isso foi por pouco e foi imprudência minha, eu nunca vou fazer isso de novo, né? Uma multa, ou pode ser que bata o carro, mas ninguém se machuca, então é um prejuízo material. Estou dando um exemplo, né? Só que se você não entender o que Deus está querendo fazer, o que vai acontecer depois? Deus pode deixar que você colha os frutos de não arrependimento, assim como o faraó, ele não, chegou no final, assim, tem uma hora que a situação que parece uma prova, talvez não seja talvez não seja só uma coisa que Deus está permitindo para seu aperfeiçoamento, talvez seja o fruto de algo que você realmente não tomou cuidado. Então, é só entender que esse último degrau, queremos ficar fora dele, fora dele. Eu não vou ter tempo para ler, mas 1 Coríntios 5 fala de uma pessoa que estava cometendo um pecado muito sério na igreja de Corinto, relações adúlteras dentro da igreja, assim, uma pessoa que era considerada da igreja e, segundo Paulo, era uma coisa que nem entre as pessoas não convertidas não se falava disso, com a madrasta. Então, o que Paulo fala? Eu queria que vocês, se você quiser olhar lá, eu não sei o versículo, mas é 1 Coríntios 5, e ele fala uma coisa muito séria, é uma coisa que até faz a gente pensar assim, uau, como que Paulo podia fazer isso? Ele fala assim, Paulo, que não estava presente, eu junto com vocês, eu entrego essa pessoa a Satanás. Para quê? Para que alguma coisa muito séria aconteça com ele, para que pelo menos ele seja salvo no fim. E ainda bem que a gente descobre na segunda carta que esse indivíduo, a gente não sabe o que aconteceu com ele, o que foi esse juízo de Deus, mas foi alguma coisa que aconteceu e o sujeito se arrependeu, né? Então, gente, eu tenho falado isso muitas vezes ao longo das minhas aulas. Deus julga sempre, vai chegar um momento que não tem mais essa chance. Esse quinto degrau é mais ou menos assim uma ideia assim, não, vai ter um momento que não tem mais recurso e Faraó vai ser morto ali com seus exércitos no Mar Vermelho. Então tem um momento que é juízo, mas todas as correções de Deus, até o cativeiro, eu tenho falado assim que no Velho Testamento, o pior grau que Deus prometeu fazer com o povo dele, que podia acontecer várias coisas, serem vencidos pelos inimigos, não ter chuva, várias coisas podiam acontecer ao longo da história, se eles não fossem fiéis a Deus, mas a pior coisa que podia acontecer dentro da aliança era Deus tirar o povo da terra prometida e levar de novo para a escravidão, quer dizer, o cativeiro. Mas mesmo o cativeiro tinha um objetivo de redenção.
Então, lembre disso, né? Essa situação de Coríntios era uma situação muito séria, parecia que estava aqui, ó, quase no fim, mas mesmo isso tinha o objetivo de redimir a igreja, redimir a pessoa. Ok, então, os degraus seguintes: arrependimento. Deus pode fazer você passar por uma situação em que vai ser revelado. O grande exemplo é Davi, né, que enfrentou uma situação de tentação. Ele foi tentado ao ver Batseba, e então essa situação era uma situação que Deus permitiu que muita coisa acontecesse com Davi. Para quê? Para que ele se arrependesse. Então existem provações, existem situações em que Deus permite que nós passemos por, qualquer que seja, pode ser uma doença, pode ser alguma coisa ruim que acontece na nossa vida, problemas financeiros, e a gente sempre fala mais desses, mas existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que são provações. E a primeira coisa que todo mundo pergunta: por quê? O que está acontecendo comigo? E eu sempre tenho falado assim, nem sempre Deus está tratando com o pecado. E esse diagrama mostra bem isso. Nem sempre. Mas a primeira pergunta sempre é essa: Deus, tem alguma coisa que eu não estou vendo? Natan foi para Davi e contou uma história, né? Então, tinha um cara pobre que só tinha uma ovelhinha, e nem assim não caiu a ficha, né? Então, mas o que Deus estava querendo? Que Davi enxergasse. E quando Davi enxergou, o que aconteceu? Ele realmente se arrependeu, que a gente sempre tem falado que essa é a grande diferença entre Davi e Saul, né? Que Saul, Deus mostrou também o que estava acontecendo. Deus colocou Saul em situações de prova. Uma delas foi que o profeta marcou com ele, daqui 7 dias, venceu o tempo e Samuel não apareceu. Foi uma prova. Saul não passou na prova, tudo bem. Nós não passamos em muitas provas nossas. Mas se você se arrepender, a prova conseguiu o seu objetivo. Davi não passou na prova, mas ele se arrependeu. Ele colheu vários frutos, várias coisas ruins aconteceram na vida dele, mas ele se arrependeu. Então, esse é o motivo mais básico, né? Que Deus permite que muita coisa aconteça na nossa vida para nos levar a arrependimento, né? Deus está nos levando para cima. Então, se você está nessa posição, na verdade, assim, nós começamos nesse degrau. Esse é o nosso ponto de partida. Por quê? Porque Deus é longânimo, Ele não colocou a gente nesse de baixo ainda. Então, nesse arrependimento, nesse degrau aqui, você tem a oportunidade de subir ou de descer. Então, Deus está querendo levar a gente para cima, Satanás está querendo levar a gente para baixo. Ok, purificação. Purificação, então, é o próximo nível, que Deus está permitindo algo que não é por causa de pecado. E aí tem aquele texto, também não vou ter tempo de ler, que fala em João 15, lembra que Jesus fala sobre a videira e os ramos, né? E o que ele fala? Quando o ramo, porque tem duas situações dos ramos. Os ramos podem ser cortados fora, que é esse último degrau aqui. Então, se o ramo não produz fruto, não corresponde, ele fala, lá em João 15 ele fala, vai chegar um ponto em que o galho é cortado fora, né? E a gente sempre fala assim, tem uma linha que Deus está colocando para a gente. Ainda bem que a gente não sabe onde fica essa linha. Mas tem uma linha que, se Deus te der 1, 2, 3, 4 chances e a gente não corresponde, existe uma linha que realmente é muito séria. Hebreus 6 fala sobre isso, sobre a gente provar dos poderes do mundo por vir e não corresponder e realmente ser rejeitado. Então, arrependimento, Deus está querendo nos levar a arrependimento, e essa
esse degrau de purificação é um degrau em que não é por causa de pecado. Então, os ramos, os galhos, os ramos da videira, se eles se secam e não querem, podem ser cortados. Mas aí ele fala outra coisa: o ramo que dá um pouquinho de fruto, o que Deus faz? Ele fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se o ramo não dá, corta. Mas se o ramo deu, mas não está dando como devia dar, o que ele faz? Poda. Então a purificação é poda. Purificação não é por causa de pecado. E o grande exemplo, assim, eu falo assim, não tem jeito de assim, ser totalmente separado. Você pega um exemplo como José do Egito. José foi levado para o Egito. A gente consegue ver que talvez José estivesse meio envaidecido por causa dos sonhos dele e tal. Com certeza Deus tratou com essas coisas também. Mas, em linhas gerais, José sofreu não por causa do pecado. Por exemplo, quando ele foi colocado na cadeia lá no Egito, ele não estava errado. Aliás, ele tinha feito a coisa certa. Ele passou na prova com a mulher de Potifar. Ele passou na prova. Então, o que Deus queria fazer? Salmo 105, não sei se é versículo 19, fala que a palavra de Deus provou José. Então, purificação. Deus tem ao Jó não passou por tudo aquilo por causa de pecados dele. Claro que Deus estava purificando é de motivações, de orgulho, mas não por causa de pecado. Então, a purificação é uma das, talvez, na nossa experiência, né? Nós estamos mais ou menos entre o quarto e o terceiro aqui, né? Arrependimento e purificação, A gente não conhece, a gente espera nunca conhecer esse de baixo, e a gente não conhece muitos de cima também, né? Depois de purificação, tem as situações em que Deus nos coloca em desafios sérios, porque Ele quer trazer uma vitória, uma grande vitória. E aí o exemplo que o Asher deu foi Davi e Golias, né? Golias apareceu lá e Davi foi enfrentá-lo, não era nem para purificação, nem para arrependimento, mas Deus queria dar uma grande vitória. E tem muitas situações na Bíblia em que Deus coloca o povo de Deus numa batalha para trazer uma grande vitória para Deus, né? E esse penúltimo grau é muito parecido com o último, porque a vitória já traz glória para Deus. Mas a ideia desse último aqui é Jesus, que foi para a cruz. Claro que foi uma vitória também sobre Satanás, mas a ideia é que existem situações de provações em que, pelo menos naquele momento, não vai parecer uma vitória. Jesus foi para a cruz, não foi evidente a vitória. Ele foi para a cruz para glorificar a Deus, né? Jesus orou: agora, Pai, João 17, agora, Pai, chegou a hora do Senhor ser glorificado em mim e eu ser glorificado em Ti. Mas não ia aparecer isso na hora. A glória é algo que vai aparecer depois, tem uma vitória depois, mas é o último grau, o último degrau da escada, e é o ponto em que Deus realmente quer levar todos nós. Então vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, a gente termina aqui. Aliás, 1 Pedro e depois uma no Apocalipse, 2 textos para a gente finalizar. 1 Pedro, versículo 6, ou versículo 5. 1 Pedro 1,5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Eu quero que vocês se lembrem, que eu tenho, pelo menos os que têm acompanhado essas aulas de Ezequias devem lembrar, que eu tenho colocado bastante assim, esse tempo de Ezequias, que agora nós estamos terminando essa parte das provas,
dos testes para confiar em Deus, agora nós vamos para a parte boa de Ezequias, que é a grande vitória que ele teve que Deus deu sobrenaturalmente sobre a Síria. Mas esse tempo de Ezequias é uma figura, mostra para nós o que Deus quer fazer nos últimos dias, na nossa geração. Eu espero poder ver isso na minha vida, mas com certeza isso é algo que está chegando. Então preste atenção, Deus está ensinando a gente a confiar, Deus está querendo purificar. Por que Ele precisa fazer? Agora, assim, o resumo de toda essa história é mais ou menos aquela ideia, eu estava pensando, mas depois até vi um outro exemplo. Imagine assim, tem os fabricantes de carro, que quando eles vão lançar um modelo novo, dá até dó, né? Que eles pegam o carro e judiam, fazem tudo, assim, é um carro novinho, e eles pegam aquele carro e colocam nas piores situações para ver até onde aquele carro aguenta. Agora você pode falar assim, mas eu nunca vou dirigir esse carro, pode me dar esse carro novinho, dá para mim, que eu nunca vou precisar de uma situação como essa. Mas imagina um avião. Imagina um avião que, como disse um amigo meu, assim, o problema do avião é que a mecânica dele está aqui embaixo, e lá em cima não tem como arrumar. Então, a mecânica, ou um foguete, sei lá, qualquer coisa assim você tem que fazer muitos testes. Deus está preparando a igreja para um grande teste final. 2 Tessalonicenses fala que Jesus vai voltar para ser admirado em nós. Eu falo assim, Deus, o que vai precisar acontecer? A gente só dá vergonha para o Senhor. Jesus vai voltar e falar assim, eu não conheço esse povo aí. Eu vou colocar meu reino aqui, mas eu não sei quem é esse povo aí, que só faz vergonha para mim. Deus quer nos preparar para isso. Então, olha aqui. Então, pelo poder de Deus, nós somos guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais. No quê? O que nós estamos exultando? Se é que nós estamos exultando. Nós estamos exultando por causa dessa glória que vem. Nós estamos falando, vem o reino, vem o rei. É a hora que nós vamos reinar com ele, é a hora que tudo vai acabar, todas essas coisas ruins e o reino de Deus. Mas ele fala assim, nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo. Olha, Deus, você tem um outro conceito de tempo, para mim demora muito. Ele fala que é breve tempo, eu não estou achando breve coisa nenhuma. Mas por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que essas provações? Essas provações, versículo 7, são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ok? Eu não vou ter tempo para ler. 1 Coríntios 10, versículo 13, e acho que 13, 14, ali, ele fala assim, que nenhuma provação nos sobreveio além do que nós somos capazes de suportar, porque junto com a provação ele já providencia um meio de saída. Não é maravilhoso isso? Então, Deus abandonou Ezequias? Sim, mas ele não abandonou Ezequias sem providenciar um meio para sair. E o último texto em Apocalipse 3, que eu queria que vocês vissem também essa questão dos últimos tempos, que eu acho que é importante a gente entender que nós estamos sendo preparados para esse dia final. A carta a Filadélfia, todo mundo considera que Filadélfia é uma igreja que representa a igreja gloriosa dos últimos tempos, é a igreja que passa por essas provas, né? Então, é Apocalipse 3,10, visto que guardaste a palavra da minha perseverança. O que quer dizer isso? Vocês foram provados e passaram na prova, vocês aprenderam a perseverar. Também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Tem gente que acha que esse versículo significa que a gente não vai estar aqui na provação, mas você tem que combinar com outros textos, não dá para entender isso. Então,
que é Deus nos guardar na hora da provação? Significa que Ele já nos provou, como provou Ezequias, tem os momentos que Ele vai nos abandonar temporariamente para sentir, para a gente se quebrantar, mas na hora da provação, que vem sobre o mundo inteiro, uma hora que o mundo nunca viu igual, e a igreja vai glorificar Jesus, porque a igreja vai estar aqui, a igreja não estando aqui não glorifica Jesus. Então, nós estamos sendo provados para isso. Então, que eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, vem uma hora de tribulação sobre o mundo inteiro. Deus nos ajude a nos preparar para esses dias. Amém? Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa tendência realmente é de esquecer da nossa dependência, da nossa necessidade de Ti, na hora que estamos experimentando a Tua graça, a Tua provisão, Tuas respostas, é ali que está o grande perigo. Senhor, ajuda-nos a aprender a confiar em todas essas situações que nós vimos com Ezequias, mas especialmente nessas horas que o Senhor está nos preparando, nos ensinando a ser mais fortes, que nós possamos ser provados, como Pedro fala, que o ouro que há em nós possa ser depurado, possa ser purificado, as coisas que contaminam, as coisas que nos impedem de confiar em Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Prepara não só nós, prepara o Teu povo no mundo inteiro, prepara o Teu povo no Brasil. Nós não sabemos o que vem sobre o Brasil, quantas coisas já vieram, nós não sabemos se o povo de Deus vai realmente se colocar para buscar a Ti e virá um tempo melhor, ou se nós estamos sendo preparados para coisas mais difíceis ainda. Mas, Senhor, que nós possamos realmente ser uma glória para Ti, Senhor, seja o que for, seja qual for o caminho que vem pela frente, nós possamos ser preparados por Ti, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.